A Princesa Celta. O Despertar de uma Guerreira. Psicografado por Mônica de Castro. Ditado pelo Espírito, Leonel. Sinopse. Em uma época em que não havia registros históricos, viveu uma princesa celta que sonhava em ser guerreira, para livrar seu povo do jugo dos romanos. Envolvida em intrincadas conspirações, não se deixou abalar pela ilusão do poder, mantendo íntegra a vontade de lutar por liberdade e justiça. Ao mesmo tempo, sentiu aflorar a paixão e o desejo, descobrindo que o amor desconhece hostilidades e aproxima inimigos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique Playlist. Prefácio. Oiano era uma divindade própria dos africanos no século I a.C., quando se passa esta história. Naquela época, talvez os deuses nem tivessem nome e fossem conhecidos apenas por suas características. Mas as forças da natureza sempre existiram, e certos aspectos da vida comunitária ganharam relevância à medida que o homem se desenvolveu e passou a conviver em sociedade. Assim, a falta de denominação conhecida, chamamos de Oiá a deusa narrada nesta história, apenas porque foi preciso dar-lhe um nome. Trata-se de uma divindade africana, que conserva a sua natureza e suas características ainda quando a história, no século seguinte, se transporta para a região da Britânia, ocupada pelos romanos. Agora, o que Oiá tem a ver com a princesa celta, só mesmo lendo o livro para poder descobrir. Mônica de Castro. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Prólogo. Uma nuvem de poeira espessa e cinza se espalhava pela floresta, como se o dia, de repente, houvesse desistido de acolher o sol e tivesse se rendido à névoa da manhã. O vento também se tornou estranho, rodopiando em círculos. Parecia que corria atrás da própria sombra. Os pássaros levantaram voo, assustados com uma presença intrusa que, na surdina, invadia as proximidades, acercando-se, cada vez mais, da aldeia indefesa. Nênia percebeu a movimentação incomum e ergueu a mão que acariciava as águas cristalinas do rio. A floresta costumava ganhar vida quando incomodada pelo desconhecido, o que era sempre sinal de alerta. De onde estava, ela não podia ver a aldeia, mas intuía uma corrente maligna se esgueirando pelas sombras. Em meio às brumas, ela ouviu os gritos. A mata se agitou freneticamente, açoitada por braços desesperados em busca de uma rota de fuga. Seus ouvidos captavam a balbúrdia, seus olhos divisavam a proximidade do mal e todos os seus sentidos percebiam a angústia de seu povo. Paralisada pela surpresa, Nênia esperou. Não sabia o que estava acontecendo nem o que deveria fazer. Só sentia medo. A única coisa identificável e real era o medo. Inesperadamente, pessoas irromperam do meio da vegetação, correndo feito loucas, muitas feridas, algumas carregadas, outras, empurradas. Nênia sentiu o terror apoderar-se de seu corpo, fazendo-o arrepiar os pelos e gelar o sangue. Um inimigo selvagem e brutal invadirá a aldeia, dizimando a tribo com suas lanças afiadas e seus gritos de guerra, capturando as mulheres, matando os anciãos, e escravizando as crianças. Os guerreiros de sua tribo eram também caçadores e, àquela hora, costumavam sair em busca da caça, deixando a aldeia aos cuidados dos mais velhos. Pela correria desenfreada, Nênia percebeu que eles não haviam ainda retornado, e os que ficaram deviam estar mortos. O ataque se dera de surpresa, justamente no momento em que a aldeia estava mais desprotegida e poderia ser facilmente conquistada. Aturdida com a confusão, Nênia permaneceu estática, assistindo à devastação da única terra que conhecera acumular. Homens altos e fortes, de olhar feroz, surgiram diante dela, estocando as vítimas a esmo, movidos pelo simples prazer de matar. A seu lado, pessoas tombavam, mortas ou mortalmente feridas,
atingida sem qualquer chance de se defender. A consciência retornou de uma vez. Subitamente, Nênia se deu conta do perigo, exposta na beira do rio, bem na mira dos agressores. Recuperada do susto, deixou o pânico de lado e correu para a selva, buscando o abrigo dos arbustos e das árvores. Conseguiu ocultar-se no oco de um tronco, cobrindo a abertura com galhos e folhas. Ali permaneceu em silêncio, imóvel, quase sem respirar, esperando que a manhã se fosse, a tarde morresse e a noite viesse tingir o céu de um azul escuro, pontilhado de estrelinhas brilhantes. Na terra, a escuridão, finalmente, tomou conta da floresta, transformando a vegetação num bloco maciço de trevas. Nênia apurou os ouvidos e farejou o ar, tentando identificar a presença de algum agressor. A selva, porém, jazia quieta. Os pássaros haviam retornado e adormecido, o vento se cansara de rodopiar e se transformara em brisa. Nenhum som desconhecido, nenhum movimento diferente, nenhuma sombra estranha. A calma havia voltado a reinar na aldeia e nas cercanias. Tomando coragem, Nênia empurrou os galhos e colocou a cabeça para fora, tentando enxergar na escuridão. Nada além da normalidade parecia rondar por ali. Aos poucos, ela se arriscou a sair, expondo uma parte do corpo de cada vez. Como nada acontecia, engatinhou para o lado de fora, sentindo uma náusea súbita. Levado pela brisa, o cheiro de sangue atestava a morte. Ela conteve o enjoo e pôs-se de pé. Com cuidado, pisando mais levemente que seus pés conseguiam, tomou o rumo da aldeia. À medida que se aproximava, os odores da chacina misturavam-se ao cheiro forte de queimado. À sua frente, um fiozinho de fumaça ainda se desprendia das cabanas em chamas. A aldeia havia sido saqueada. De vida, não havia nenhum sinal. Nem de invasores, nem os de sua gente, nenhum vivo restara, ou, ao menos, era o que lhe parecia. Nênia circulou entre os cadáveres, procurando os sobreviventes, ao mesmo tempo que sentia o ódio dominar seu coração. Não encontrou nenhum. Os guerreiros e caçadores haviam sido dizimados, na certa emboscados no retorno da caça. Junto com eles, haviam sucumbido os mais velhos e os mais fracos. Mulheres e crianças, na certa escravizadas, a essa altura, já deviam estar longe. Espalhados pelo terreiro, fragmentos de esculturas anunciavam a extinção de seu povo, sua arte, seus costumes. Com lágrimas nos olhos, Nênia olhava a esmo, em busca de algo que fizesse diminuir sua dor. Perto de um forno, algumas peças de terracota haviam resistido, semi-enterradas na terra macia. Ela se abaixou e apanhou uma das estatuetas, que ainda se mantinha intacta, representando a deusa Oiá, sua protetora. O que seria dela agora? Nênia enxugou os olhos e aprumou o corpo, apertando a pequenina peça contra o peito. De nada adiantava chorar. Não podia, simplesmente, desistir de si mesma e se abandonar à morte, junto com os que haviam perecido. Era triste, cruel, injusto, mas era a realidade. Sua aldeia havia sido destruída, e a vida, dali em diante, seria um completo enigma. O que ela precisava era reunir forças e partir em busca de um lugar onde fosse possível sobreviver. Quando se virou, estacou assustada. Parado diante dela, um grupo de pessoas observava. Com o susto, Nênia pensou em fugir, temendo que os guerreiros inimigos houvessem retornado. As pessoas, contudo, não se moveram, mas ela ouviu chamar seu nome assim que se virou para correr. Nênia. Reconheceu a voz instantaneamente. Era seu irmão mais velho, que estava caçando na hora do ataque. Mase! Gritou ela, correndo para ele e atirando-se em seus braços. Oh, Mase, foi horrível. Mataram todo mundo. Nem todo mundo. Alguns conseguiram fugir e se esconder. Mase apontou para o pequeno grupo que o acompanhava,
Na maioria, mulheres, idosos e crianças, além de uns poucos homens adultos. E nossos pais? Ele meneou a cabeça, indicando que havia morrido. E nossos irmãos? Não sobrou ninguém da nossa família. E agora, irmão? O que será de nós? Temos que partir. Não podemos mais ficar aqui, ou nos tornaremos alvos fáceis. Se descobrirem que restaram sobreviventes, os invasores irão voltar. Tem razão, Mase. Vamos juntar nossas coisas. E, dirigindo-se aos demais, falou em tom amoroso, porém, firme. Peguem o que puderem, mas só o necessário. Não podemos carregar muito peso. Mase surpreendeu-se com a determinação na voz de Nênia, mas não disse nada. A irmã havia encontrado sua coragem e logo assumiu a liderança, juntamente com ele. Os demais os seguiram confiantes, satisfeitos por terem quem os conduzisse. Nênia reuniu seus poucos pertences numa trouxa, onde enfiou a pequena imagem da deusa Oiá, única remanescente da cultura de seu povo. Acostumados à vida nômade, não foi difícil para Nênia e sua gente atravessarem o território africano, em busca de um lugar para se estabelecer. Enfrentaram muitos perigos, esquivando-se de animais ferozes e tribos selvagens, até que, finalmente, chegaram a Cartago, no norte da África, atraídos pela fama de prosperidade marítima de que a cidade gozava. Lá, Mase encontrou trabalho no porto e construiu uma pequena cabana na periferia da cidade, onde Nênia plantava legumes, que vendia no mercado. Nos primeiros anos, encontraram a paz. A vida era dura, o trabalho, árduo, porém, a sensação de segurança e liberdade que usufruíam recompensava esforços e sacrifícios. Tudo ia bem, até que se iniciaram os ataques empreendidos pela Numídia, reino vizinho de Cartago. Estou com medo, Mase, Nênia confessou ao irmão. Já sabemos como terminam as invasões. Cartago é uma cidade grande, não é como nossa aldeia. Mas não vejo ninguém lutando em sua defesa. Por quê, Mase? Porque os cartagineses não reagem a esses ataques. Ouvi comentários no porto. Dizem que Cartago está proibida, por Roma, de se envolver em conflitos bélicos. Por quê? Surpreendeu-se ela. Algo relativo a guerras passadas, que Roma venceu e no fim das quais impôs um tratado de paz, proibindo os cartagineses de pegarem armas. Mas isso é um absurdo. Pode ser. Dizem que o Senado cartaginês enviou diversas petições ao Senado romano, pedindo ajuda, mas todas foram ignoradas. Por quê? Porque, apesar dos embargos impostos pelos romanos, a cidade prosperou, e isso incomodou o Senado. É tudo muito confuso, Mase. Não entendo dessas coisas. É política, Nênia, onde cada um visa apenas a seus interesses. O que faremos? Vamos permanecer inertes, aguardando que o pior aconteça? Não sei. Vou pedir ao Ea que nos proteja. Sim, faça isso. Apesar das orações de Nênia, o pior aconteceu. Após 3 anos de ataques númidas, e diante do silêncio do Senado romano, os cartagineses resolveram revidar, o que foi considerado um rompimento dos termos do Tratado de Paz. Era o pretexto que o Senado romano esperava para atacar a rival, e legiões foram enviadas com esse objetivo. Cartago foi sitiada, e mais 3 anos se passaram até que as tropas romanas conseguissem transpor os muros e invadir a cidade. Foi uma luta feroz, pois o heroico povo de Cartago não estava disposto a ceder e entregar seus domínios com facilidade. Pouco a pouco, porém, os romanos se infiltravam pela cidade e tomavam as casas, até que conseguiram vencer o último reduto de resistência. Violentas investidas foram desferidas contra a cidade, pois os soldados atacavam sem piedade, matando homens, mulheres e crianças com a mesma selvageria.
Como era inevitável, uma hora, os romanos chegaram às proximidades do local onde Nênia vivia. Dominados por uma fúria incontida, sedentos de violência e ávidos de sangue, os soldados destruíam tudo o que viam pela frente. Foi com esse furor que romperam por sua casa, matando Masi quase que instantaneamente, sem lhe dar tempo, sequer, de perceber a origem do ataque. O soldado que matou Masi encontrou Nênia acuada a um canto, apontando para ele um facão de cortar carne. O homem a estudou com cautela e sorriu maliciosamente. Disse algumas palavras que ela não compreendeu, apontando para a arma em suas mãos. Com cuidado, se aproximou. Parecia dizer algo confortador, como se estivesse tentando tranquilizá-la, garantindo-lhe que não lhe faria mal. Ela não confiou nele. Bastava olhar ao redor para perceber que as suas boas intenções eram falsas. Por um segundo, porém, Nênia hesitou. O instinto de defesa era grande, contudo, não era de sua natureza matar. Abaixou o facão por um instante, o suficiente para que o experiente soldado investisse contra ela. Com muita rapidez e perícia, ele a desarmou. Ela ainda tentou enfiar-lhe a faca, contudo, não conseguiu. O soldado atirou a arma para longe e deu-lhe um soco, que a fez rodopiar e cair ao chão, o maxilar deslocado ante a violência do golpe. Alheio à dor que ela sentia, o homem se atirou sobre ela, pronto para possuí-la. Estuprou-a com tanta selvageria, que ela nem sequer conseguiu esboçar algum tipo de reação. A dor a paralisou, minando-lhe todas as forças. Impotente, submeteu-se à lascívia irascível, debilitada pela força bruta. A cada movimento do soldado, seu coração se movia com ele, bombando um ódio que parecia em ebulição, fazendo ferver seu sangue e adormecer seus sentidos. A dor que antes sentira se fundiu a todo aquele ódio, tornando-o muito mais poderoso do que os músculos que a dominavam. Quando o homem terminou, tinha sobre-se o corpo inerte de uma mulher cuja beleza diabana o encantara. Ele quase a tomou nos braços, ansioso por beijá-la. Contudo, ao puxá-la para si, os olhos de Nênia ganharam vida, e ela o encarou ainda com mais ódio. Reunindo as forças perdidas, sem dizer uma palavra, cravou as unhas no rosto dele, sem se importar com o destino. O soldado ficou transtornado. Levado pela raiva, juntou as mãos ao redor do pescoço de Nênia e apertou. Ela se debateu, ele apertou mais. Os olhos dela, fixos nos dele, pareciam implorar não por misericórdia, mas por justiça. Inutilmente, Nênia tentou se soltar. Aos poucos, os sentidos foram falhando, até que veio a inconsciência bendita, precedendo a morte. Estava certa de que ia morrer quando, subitamente, o ar jorrou através de seus pulmões. Ela tossiu várias vezes e apertou o pescoço, que doía imensamente. Tentou engolir a saliva, contudo, nada lhe passou pela garganta, fechada pela inflamação causada pelas mãos do soldado. Em sua confusão, Nênia ouviu palavras naquela língua esquisita dos romanos e ainda conseguiu erguer os olhos, bem a tempo de ver o homem que ia atacar a ser duramente repreendido por outro soldado, e ela parecia ser o motivo da repreensão. Deduziu que o recém-chegado era um oficial superior e recriminava o soldado pelo que lhe havia feito, embora este não aceitasse a recriminação. O primeiro puxou o segundo pelo braço, tentando afastá-lo dali, e uma pequena discussão se seguiu. O superior estava realmente zangado, ameaçando o outro, que apontou para ela e disse algo que ela não entendeu, mas onde pôde deduzir o desdém. O superior insistiu, porém o soldado não parecia disposto a obedecer. Enraivecido, e talvez para demonstrar que Nênia não valia a reprimenda, o homem empurrou o outro com força e partiu para cima dela, cravando a espada diretamente em seu coração. Com um golpe rápido e certeiro, o soldado atingiu Nênia, que tombou no chão como uma pluma. Seus olhos buscaram o corpo do irmão, que jazia inerte, afogado em seu próprio sangue. Mais além,
A estatueta da deusa Oiá repousava quieta, destroçada, toda salpicada do sangue de Mase. Foi a última visão que Nenia teve. Enquanto a vista a embaçava, fixada em sua protetora, ela captava os sons indistintos, e cada vez mais distantes, da cidade. Vozes masculinas altercadas, gritos, estalos de chamas, estrondos. O som da destruição. Em pouco tempo, a vida se esvaiu de seu corpo, juntamente com a cidade que, a partir daquele dia, deixaria de existir. Capítulo 1. Enquanto Alana subia a montanha, ia pensando no que diria ou faria quando encontrasse Marlon. Há muito sonhava com ele, com seus olhos azuis límpidos e doces, sua voz suave e, ao mesmo tempo, segura. Marlon costumava soprar-lhe coisas lindas ao ouvido, palavras de amor que ele entrelaçava com suas ideias revolucionárias sobre luta e liberdade. Alana compreendia bem o significado da rebelião, embora a mãe tentasse desvirtuar sua finalidade. Dizia-lhe que era uma concepção divergente, fruto de pessoas insatisfeitas com o poder estabelecido e que queria modificar as tradições seculares, a fim de alimentar o próprio ego através da guerra e do domínio impostos pela inveja e a ganância. Ela, porém, não acreditava em uma palavra. Percebia a enorme diferença entre ela e o povo, que vivia oprimido, escravizado, vendo esvaírem-se as colheitas para pagamento dos altos tributos a Roma. Nada daquilo era certo. Com a conquista dos romanos veio também o que eles denominaram de progresso. A mãe dizia que, não fosse por eles, o povo ainda estaria vivendo em choupanas. Só que a maioria dos aldeões ainda vivia em choupanas, maiores ou menores, de acordo com as riquezas de quem as possuía. O palácio em que elas viviam não era exatamente igual às edificações romanas, porém, se destacava entre as cabanas simples e de um só cômodo do povoado. Alana agora residia em um edifício amplo, de 2 andares, feito de pedra e madeira, com vários aposentos, permeado de janelas e portas. Comparado ao restante das construções da vila era, realmente, algo grandioso, que se sobressaía e fazia realçar a desigualdade entre as pessoas do povo. Finalmente, ela chegou ao seu destino. Lá estava Marlon, sentado em uma pedra, fitando o horizonte com o olhar perdido de sempre. Ela o viu pela lateral e tinha certeza de que ele também havia percebido sua presença. Tentou aproximar-se devagar, contudo, ele deu um salto e a agarrou, tombando com ela sobre a relva macia. Peguei você, disse, rindo, ao mesmo tempo que tentava beijá-la. Você trapaceou, queixou-se ela, aparentando o aborrecimento. Viu quando me aproximei e fingiu que não viu. Na verdade, foi você quem trapaceou. Tenho certeza de que sabia que eu a vi, mas se aproximou mesmo assim, talvez com a esperança de que eu fizesse exatamente o que fiz. E daí, se foi isso? Retrucou ela, em tom de desafio. Não posso desejar estar sob o seu corpo? Ele não respondeu. Fitou o rosto dela com paixão e beijou ardorosamente. Ela correspondeu sem relutar, entregando-se a ele por completo. No calor do desejo, ele começou a acariciar-lhe o corpo, incentivado pelo sentimento tácito, proveniente dos gemidos e do contorcer do corpo dela. Como eu a quero, Alana! Sussurrou, demonstrando uma paixão desesperada e obsessiva. Gostaria que pudéssemos nos casar. A menção a casamento trouxe Alana de volta à realidade. Gentilmente, empurrou Marlon para o lado, ajeitando as pontas do vestido, de forma a cobrir-lhe as pernas. Você sabe que não podemos. Contrapôs ela, acabrunhadamente. Ia acrescentar por enquanto, mas ela não lhe deu chance. Só porque sua mãe não quer. E porque você tem que obedecer a tudo que ela diz. Se eu, realmente, obedecesse, me casaria com um romano qualquer. É o que ela quer, não é? Casar a filha com alguém importante de Roma para assegurar-lhe o reinado de Brigância.
E você vai se sujeitar a isso? Será que você não ouviu o que eu disse? Não vou me casar com ninguém, mas não posso me esquecer de que minha mãe é a rainha. Uma rainha que traiu o próprio povo, cortou ele, a voz trêmula de raiva. Vendeu seus romanos, entregou meu tio para ser julgado e condenado pelo inimigo. Minha mãe foi obrigada a isso, ou então, o exército romano nos massacraria. Isso é o que ela diz, não é mesmo? Seu tio Caracatus não foi executado, objetou ela, sentindo uma pontinha de irritação. Ouvi dizer que impressionou tanto os senadores romanos que foi perdoado e agora vive muito bem em Roma. Pensando bem, não seria isso, também, uma forma de traição? Você não está sendo justa. Meu tio foi impedido de retornar à Britânia e precisou usar de inteligência para não ser executado. Ele fez o que foi preciso para sobreviver. Assim como minha mãe. Isso não é desculpa, rebateu ele, com frieza. Sua mãe leva uma vida de pompa e, em troca, condenou o povo à escravidão. Até mesmo seu pai acabou voltando-se contra ela. Meu pai simplesmente nos abandonou. E você nunca se perguntou por quê? Minha mãe diz que ele se acovardou diante dos romanos. Preferiu fugir a se render, temendo represálias. Seu pai se transformou em um grande líder da resistência contra os romanos. Se assim, por que fugiu, então? Não seria aconselhável ficar e lutar. Sua mãe o traiu e se casou com Velocatus. Minha mãe fez o que fez para que Brigância não fosse destruída. Ela não teve escolha. É nisso que você acredita? Indignou-se. Acha mesmo que Cartimandua entregou Brigância a Roma para nos proteger? Acredito que ela fez o que achava certo, o que não significa que eu concorde com ela. Certo, repetiu ele, com desprezo. Como pode achar certo escravizar as pessoas? Eu disse que ela acha que é certo, não eu. Assim como você, odeio os romanos, mas não posso fugir do fato de que é rainha minha mãe. O que faz de você uma princesa e, como princesa, deveria estar ao lado dela. Não entendo por que, às vezes, você é tão sarcástico e me culpa por ser quem sou. Quero que nosso povo seja livre e quero me casar com você, mas não posso fingir que não sou filha da rainha. Quer mesmo se casar comigo? Retrucou ele, abrandando o tom de voz. Você sabe que sim. Mas como? Você mesma disse que é impossível. Eu não disse que é impossível, mas sim, que não podemos. E se você não tivesse me interrompido de forma tão precipitada, eu teria dito por enquanto. Por enquanto? Até quando seria esse por enquanto? Amanhã teremos um importante banquete em casa, e minha mãe quer que eu esteja presente. Para arranjar-lhe um marido romano. Exatamente. Comparecerei a esse jantar e mostrarei a ela que nenhum romano me interessa. Depois, contarei sobre nós e lhe direi que vou me casar com você, quer ela queira, quer não. E você acha que ela, calmamente, vai permitir que sua filha preciosa se case com o sobrinho do rei Caracatus? Não vou pedir sua permissão, apenas participar-lhe minha decisão. Ou ela aceita, ou perde a filha. Vou juntar minhas coisas e abandonar o palácio. Não acredito. Está falando sério? Mais sério do que nunca. Para se casar comigo? Ela sentiu. Cartimandua jamais consentirá que você troque o palácio pela choupana de um revolucionário. Se ela não aceitar, vamos fugir. Fugir? Para onde? E a nossa luta? Gostaria de procurar meu pai primeiro, mas não faço a mínima ideia de onde ele esteja. Depois que ele atacou Brigância e foi derrotado pelos romanos, após a prisão de meu tio, não foi mais visto. Há rumores de que buscou refúgio entre os Trinovantes, mas talvez isso seja apenas um boato, não sei.
De qualquer forma, jamais chegaríamos lá. Ele pode estar com os essenos. Meu pai e o rei Prasutagus costumavam ser amigos. Isso foi antes de Prasutagus se vender aos romanos. Não se iluda, minha querida, não temos para onde ir. Então, fugiremos para o norte, onde os romanos não conseguiram penetrar. Você não está entendendo, Alana. Não posso fugir. Tenho um dever para com os brigantes. Não será para sempre. Apenas o tempo suficiente para minha mãe se acalmar e nos deixar em paz. Quem sabe, assim, ela não se convença de que estamos certos e se alie a nós. Agora você está sendo ingênua. Isso nunca vai acontecer. Se não acontecer, retornarei a seu lado, como guerreira, para retomarmos Brigância e devolvê-la ao nosso povo. Você é uma princesa, Alana, não uma guerreira. Não sabe nem pegar em armas. Você pode me ensinar. Ele olhou para ela com admiração e retrucou, ainda resistente. Não vai ser fácil. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas não será impossível. Quero muito aprender a usar a espada e a lança, para lutar a seu lado. Tem certeza? Absoluta. Posso ser uma princesa, mas sinto que nasci para guerrear. O que mais quero é aprender, e você pode me ensinar. Ele a beijou apaixonadamente, ciente de que ela se transformaria em excelente guerreira. Entusiasmado com a perspectiva de ensinar-lhe tudo o que sabia sobre a luta e a guerra, puxou-a para si e deitou-a sobre a relva macia. Alana correspondeu aos beijos, aceitou suas carícias e, em breve, estavam se amando. Marlon a amava, contudo, tinha um jeito agressivo de demonstrar o que sentia e, de vez em quando, a machucava sem querer. Era estranho e, algumas vezes, chegava a assustá-la, com seu olhar insano e sua raiva incontida. Ao mesmo tempo que amava, parecia sentir prazer em magoá-la. Já é tarde, preciso ir, anunciou ela, pondo-se de pé rapidamente. Aguarde Shayla com notícias minhas. Depois de se beijarem, Alana tomou o caminho de volta, pisando a grama incandescente, fulgurante à luz do sol poente. Marlon desceu pelo outro lado, a fim de evitar serem vistos juntos. Pelo coração de Alana, um turbilhão de dúvidas se atropelava, confundindo seus pensamentos e anuviando-lhe a razão. Precisava falar com a mãe o mais depressa possível. Sabia que ela reagiria com irritação, exigindo-lhe obediência e comportamento adequado a uma princesa, o que significava casar-se com um romano sem questionar. Alana inspirou o ar puro da montanha, absorvendo a força do sol. Precisaria de muita energia e coragem para enfrentar a mãe, mas estava disposta a isso. Por Marlon e por seu povo, tinha que lutar. Com os pensamentos voltados para Marlon, absorveu o vento que circulava por entre as árvores. Aos poucos, as sombras da noite se alongavam sobre a montanha, trazendo a cobertura da escuridão e transformando a vegetação em espectros indistintos e sem forma. Nenhum vulto para ser visto, nada que abalasse a quietude do lugar. Ao menos, não que ela percebesse. Capítulo 2. Ao entrar no palácio, Alana quase esbarrou em sua criada, Shayla, que vinha descendo as escadas com pressa. Ela estacou abruptamente, como se ver Alana ali fosse motivo de surpresa e espanto. O que foi que houve, Shayla? Indagou Alana, preocupada com a lividez estampada no rosto da outra. Está se sentindo mal? Não, princesa, respondeu ela, olhos baixos, fugindo ao olhar perscrutador de Alana. Então, o que foi? Você está estranha. Shayla não teve tempo de responder, pois, para sua sorte, Cartman II surgiu no alto da escada, fazendo soar sua voz tonitruante por toda a residência. Alana. Venha até aqui imediatamente. Esquecendo-se da serva, Alana saltou os degraus de dois em dois, chegando rapidamente até onde estava a mãe.
Cartman a fuzilava com o olhar, mas o motivo de sua fúria, Alana não compreendeu. Deseja alguma coisa, mãe? Perguntou ela, tentando parecer mais dócil do que realmente era. Onde você esteve? Foi a pergunta direta e imediata. Mandei que a procurassem por toda a cidade, mas ninguém a encontrou. Tem ideia de como é perigoso andar sozinha por aí? Por quê? Os romanos não são nossos aliados. Na certa, não me faria mal. Talvez não, se soubessem que você é minha filha. Do contrário, poderiam ter ideias de se divertir com você. Mas não é aos romanos que me refiro. Cartman a encarou com dureza, e Alana, apesar de retribuir o olhar, manteve-se em silêncio. Existem rebeldes aí fora que dariam tudo para colocar as mãos em uma presa feito você. Você está exagerando. Nosso povo é obediente e leal a você. Há rebeldes entre ele. Pessoas cuja lealdade pertence a Caracatus. Ao pronunciar o nome do tio de Marlon, Cartman encarou Alana, que sustentou o olhar da mãe sem titubear, até que abaixou os olhos e tornou com firmeza. Não sei de quem você está falando. Quero lhe avisar uma coisa, Alana, rosnou ela, em tom ameaçador. Que essa seja a última vez que você se encontrou com o sobrinho de Caracatus. Do contrário. O que é que tem? Desafiou ela, sem esperar que a mãe concluísse a frase. Vai me entregar aos romanos também? Insolente! Rugiu, batendo no rosto da filha. Não me provoque, Alana. Você não sabe do que eu sou capaz. Sei muito bem do que você é capaz, rebateu Alana, encarando a mãe com ar de desafio, como se não tivesse acabado de levar uma bofetada. Juro que acabo com ele, ameaçou Cartman, o olhar injetado de fúria. Marlon e eu somos apenas amigos, mentiu, agora temendo pela vida dele. Essa não é uma amizade que me interesse. Na verdade, minhas amizades têm que interessar apenas a mim. Não seja estúpida. Esse rapaz não serve para você. E Velocatus? Tornou, desafiadoramente. Por acaso serve para você? Como o ousa? Enfureceu-se ela, ameaçando dar novo tapa na face de Alana, que não se moveu nem esboçou qualquer defesa. Ao contrário, encarou a mãe tão friamente que ela retrocedeu e acrescentou, ainda com raiva. Não lhe dou o direito de questionar minhas decisões. Não sou mais criança, mãe. Você também não tem o direito de mandar na minha vida. Aí é que você se engana. Além de criança, é tola e inexperiente. E Marlon? Considerando que você quer que eu me case com alguém importante, então, se fosse o caso, Marlon deveria merecer sua aprovação, interrompeu Alana, de forma atrevida. Ele tem sangue nobre, ao contrário de Velocatus, um simples escudeiro de meu pai, que você levou a rei. Basta! Rugiu Cartman, agora sem conseguir refrear novo tapa no rosto da filha. Velocatus não está em julgamento aqui. Ele é um homem de valor, corajoso e muito leal a mim. Marlon, por sua vez, não passa de um rebelde despeitado, que nunca vai me perdoar por ter entregue o traidor do tio dele aos romanos. Se os bofetões desferidos por Cartman tinham por finalidade intimidar Alana, não surtiram nenhum efeito, pois ela parecia ignorar a dor e a vermelhidão que se alastrava por suas faces. A moça não se moveu, não ergueu a mão para esfregar a face nem verteu qualquer lágrima. Mantendo uma postura altiva, continuava a contestar as palavras da mãe com arrogância, irritando-a cada vez mais. E meu pai? Questionou Alana friamente. Por que ele nos abandonou? Por que você nunca me contou o que realmente aconteceu? Você é uma tola, Alana. Não sabe nada da vida nem compreende as implicações de uma invasão. Seu pai, o grande rei Venúcio, declarou guerra a mim apenas por vingança,
porque o troquei por Velocatus. Não acredito nisso. Pensa que me importa em que você acredita. Desde que me obedeça, você pode pensar o que quiser. E antes que você volte a tentar me enfrentar, quero terminar esta conversa dizendo que não vou admitir seu envolvimento com Marlon. E agora chega. Você está me cansando com essa sua rebeldia infantil. Deixe-me sozinha. O sangue de Alana borbulhava de ódio. Tinha planos para enfrentar a oposição da mãe, contudo, ela se antecipara a intimidá-la, deixando implícita ameaça a Marlon. De costas para ela, Cartmandu deixava claro que a discussão estava encerrada. Sem dizer nada, Alana rodou nos calcanhares e disparou porta fora, surpreendendo-se ao dar de cara com Shayla, parada em frente à porta do quarto da mãe. "O que está fazendo aqui?" interrogou, irritada. Agora deu para espreitar atrás das portas. "Não, princesa. Vim apenas saber se você precisa de alguma coisa." Subitamente, uma desconfiança anuviou o coração de Alana. Como é que a mãe sabia que ela havia se encontrando com Marlon? Ela nunca revelara esse segredo a ninguém além de Shayla, que era sua criada pessoal. "O que você contou a ela, Shayla?" interrogou Alana, sentindo a dúvida se transformar em certeza. "Eu? Como assim?" "Nada. Minha mãe sabe que fui me encontrar com Marlon." "Não fui eu que contei, princesa, eu juro", negou, com um leve tremor na voz. "Tem certeza?" "Eu jamais trairia sua confiança." Até então, Alana nunca questionara a lealdade de Shayla, mas agora o instinto dizia que a serva estava mentindo. Sem querer despertar-lhe a atenção, Alana dispensou-a de seus serviços pelo resto da noite. Queria ficar sozinha e refletir no que havia acontecido. Obedientemente, Shayla desceu as escadas e aguardou tempo suficiente para que a princesa chegasse a seu quarto. Pouco depois, adentrava os aposentos da rainha. "O que você quer?" indagou Cartmandu, com rispidez. "Acho que ela desconfia de mim", foi a resposta seca e amedrontada. "Para o seu bem, é melhor que não." "Por quê?" "Não tenho culpa." "Tem culpa de ser estúpida e incompetente. Trate de dar um jeito de reconquistar a confiança dela." "Como?" Durante alguns minutos, Cartmandu encarou Shayla, deixando a mente vagar pelos domínios da trama. Aos poucos, a ideia foi se delineando, até que se formou por completo. Quando falou, já sabia exatamente o que devia fazer. Após ouvir o plano da rainha, Shayla tentou protestar. "Não é justo. Tenho medo." "Não pedi a sua opinião." "Você vai fazer como eu mandar ou será muito pior para você." "E agora, vai chamar Velocatus." "Preciso dele." Shayla, porém, não se mexia, de tão apavorada que estava. "Está surda, menina?" "Mandei chamar Velocatus." "O que está esperando?" "A senhora não pode", choramingou. "Eu só fiz o que me mandou." "Vai chamar Velocatus", repetiu pausadamente, embora com furor e irritação. "Ou pagará o preço da sua insubordinação." Sem mais dizer, Shayla rodou nos calcanhares e correu para fora, saindo à procura do rei. Antevia os momentos de agonia que passaria no dia seguinte, sem saber como evitá-los. Podia pedir ajuda a Alana, mas então, a punição seria pior, pois estragaria todo o plano da rainha. E se isso acontecesse, não queria nem pensar na extensão de seu castigo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 3. Logo aos primeiros raios de sol, Alana despertou. Sentia a alma cansada, o coração amargurado, a mente torturada pelos acontecimentos do dia anterior. Olhou para a porta, à procura de Shayla, mas ela não estava ali para servi-la, como de costume.
Chamou-a várias vezes, porém, ela não respondeu. Por fim, vendo que seria inútil gritar seu nome, levantou-se e aprontou-se sozinha. Não precisava mesmo dela, afinal. Quando chegou ao andar de baixo, pronta para a refeição matinal, surpreendeu-se com a cena inusitada, cuidadosamente preparada para impressioná-la. A mãe conversava com Velocactus, enquanto, a seu lado, um soldado segurava, em uma das mãos, uma chibata pontuda e, na outra, o braço de Shayla. Será feito como ordena, minha rainha, disse Velocactus, como se não estivesse esperando a entrada de Alana para recitar sua falha ensaiada. Ótimo, acrescentou Cartimandua. E agora, leve-a daqui. Apenas Shayla não fingia. Chorava de verdade, aterrorizada diante da visão do chicote. Lançou a Alana um olhar de angustiada súplica, silenciosamente implorando pela sua intervenção. O que é que está acontecendo aqui? Questionou Alana, recusando-se a acreditar no que via. O que vão fazer com ela? Não se meta nisso, ordenou a rainha. Não é da sua conta. Você mandou chicotear a Shayla. Indignou-se. Por quê? Não interessa. Pode ir, Velocactus. Após beijar Cartimandua, Velocactus saiu, fazendo sinal para que o soldado seguisse, levando consigo a indefesa moça. Alana ia questionar a mãe mais uma vez, contudo, a rainha já havia lhe virado as costas e desaparecido. Não havia tempo de ir atrás dela, por isso, resolveu seguir o padrasto. Para onde a está levando? Exigiu saber. O que ela fez? Não ouviu sua mãe, menina? Foi a resposta arrogante do novo rei. Não se meta nisso. Não é problema seu. Aí é que você se engana. É problema meu, sim. Shayla é minha criada e deve responder apenas a mim. Minha mãe não tem o direito de mandar castigá-la. Sua mãe é a rainha, tem direito de fazer o que quiser. Shayla, falou ela, dirigindo-se à serva. O que foi que você fez? Por que minha mãe a está punindo? Um aperto no braço foi o sinal para que ela se calasse. Mesmo morrendo de medo como estava, Shayla não se atreveu a desobedecer a rainha e o rei. Continuaram andando, até chegarem ao pátio nos fundos do palácio. Espere aqui com a menina, Tristan, ele ordenou ao soldado e saiu puxando Alana. Eu não devia, mas vou lhe contar por que Shayla está sendo punida. Por quê? Antes, prometa que não contará nada à sua mãe. Ela não quer que lhe diga. Está bem, prometo. Ele olhou discretamente para Shayla e comentou baixinho, como se estivesse participando de alguma conspiração. Sua mãe queria que Shayla lhe contasse os seus segredos, mas ela se recusou. Insistiu que não conhecia segredo algum, mas Cartimandua pressionou e ameaçou, e foi então que Shayla disse que preferia a morte a trair sua confiança. Foi uma tremenda surpresa. Imediatamente, Alana se arrependeu de ter desconfiado de Shayla e de não a ter protegido enquanto ainda havia tempo. Não faça isso, Velocactus, eu imploro. Shayla não tem culpa de nada. Ela me serve, deve sua lealdade a mim. Não é justo puni-la apenas por ser-me fiel. Sua mãe está aborrecida por causa de seus encontros com Marlon. Mas como é que ela soube disso? Se não foi Shayla quem contou, quem foi, então? Eu mandei um homem segui-la, e ele a viu com Marlon. Viu, inclusive, quando vocês se beijaram e se deitaram na relva. Não aconteceu nada. Ela tentou se esquivar, entre amedrontada e confusa. Não importa. Sua mãe está furiosa e culpa Shayla pelo ocorrido. Isso não é justo. Shayla não pode ser castigada por algo que eu fiz. Sua mãe não pensa assim. E agora, se me dê licença, tenho que supervisionar o castigo. Apesar de tudo,
Não queremos matar a moça. Não faça isso. Alana gritou, em desespero. Pelos deuses, deixa em paz. Sinto muito, desculpou-se e acenou para o homem que fazia o papel de carrasco. Quando Tristan levantou a chibata, sentiu que alguém segurava seu punho. Antes mesmo de se virar, viu a princesa tomar a dianteira, postando-se entre ele e a criada, ainda segurando a mão do chicote. O soldado, surpreso, lançou um olhar indagador a Velocatus e baixou a chibata. Obviamente, não podia correr o risco de ferir a princesa. O que pensa que está fazendo, Alana? Censurou Velocatus. Ninguém vai tocar em Shyla. Se quiser açoitá-la, vai ter que me açoitar primeiro. Isso é ridículo. Ridículo ou não, é assim que vai ser. Com gestos decididos, Alana se virou e levantou Shyla, que fora atirada ao chão, de costas, com o vestido rasgado. Cobriu o melhor que pôde e saiu amparando-a. Sua mãe não vai gostar de saber disso, avisou Velocatus. Pois vá correndo contar a ela. Shyla estava tão aliviada que nem conseguia falar. Fora terrível a ideia da rainha, de mandar açoitá-la para convencer Alana de sua fidelidade. Mas não é que dera certo. A princesa não apenas a livrara do castigo, como parecia não questionar mais sua lealdade. Para onde está me levando, princesa? Para o seu quarto. Quero que você se lave, troque de roupa e vá me ver. Ou não quer mais ser minha criada? É o que mais quero. Mas o que dirá sua mãe? Deixe que me entendo com ela. Não tenha medo. Eu não contei nada, princesa. Tive muito medo das ameaças da rainha, mas preferia morrer a traí-la. Sei disso agora. Desculpe-me por ter desconfiado de você. Não tem importância. Mas e agora, princesa, como é que vai ser? Sua mãe já sabe de tudo. Ela sabe que você e Marlon são namorados. Pretendia contar-lhe a verdade hoje, após o banquete, mas agora, não sei. Minha mãe ameaçou matar Marlon. Ela quer que você se case com um romano. Não seria melhor? Não diga isso nem brincando, censurou, sentindo uma pontada de horror. Fugirei com Marlon, antes que isso aconteça. Como? Todo mundo a conhece, vocês não chegariam longe. E mesmo que consigam sair da cidade, para onde é que iriam? Marlon tem parentes entre os Catuvelanos. Podemos nos esconder lá e depois fugir para o norte, onde o poderio romano não conseguiu penetrar. E eu, princesa? O que será de mim? Você vem comigo. Será muito perigoso viver aqui, sem a minha proteção. Obrigada. Sussurrou Shyla, beijando as mãos de Alana. Sua alma é generosa e seu espírito, destemido. A seu lado, não terei o que temer. Alana deixou Shyla com o coração apertado. Arrependia-se de haver desconfiado de sua fiel serviço e sentia-se culpada por ter despertado a fúria da mãe contra ela. Mas não podia pensar nisso naquele momento. Precisava agir com cautela, a fim de preparar sua fuga com Marlon o mais rapidamente possível. Ao entrar em seus aposentos, não se surpreendeu com a presença da mãe ali. Por quanto tempo a esperara, não saberia dizer, mas a rainha não era de perder tempo com inutilidades. Como ousa me desautorizar diante do rei de um subordinado? Questionou Cartimandua, os olhos chispando de fúria. Tem ideia do que você fez? Você não devia ter mandado castigar Shyla, afirmou a princesa, esforçando-se para não revelar o que Velocatus lhe havia contado. Ela não fez nada. Isso, quem resolve sou eu. Ela é minha serva. Você não tinha o direito. E que direito tem você de interferir em minhas determinações? Talvez nenhum. Mas agora está feito, e você não vai mais colocar as mãos nela.
Você sabe que posso mandar açoitá-la a qualquer momento, não sabe? Sei, mas você não vai fazer isso. O que lhe garante? É o preço que exijo para comparecer ao seu banquete, idiota. Quem foi que disse que faço questão da sua presença? Tentou enganar. É um jantar para pessoas importantes, e você é só uma garotinha. Uma garotinha que você pretende casar com algum romano encarquilhado importante. Pois muito bem. Não lhe prometo um casamento, mas, ao menos comparecerei a esse banquete e me permitirei cortejar pelos velhotes. Mas em troca, você deixará a Shayla em paz. Era um acordo vantajoso. Cartman sabia que não conseguiria dobrar a Lana facilmente, mas se algum romano se interessasse por ela, ficaria muito mais fácil forçá-la ao casamento, nem que, para isso, tivesse que mandá-la para Roma. Concordo, falou a rainha prontamente. Cumpra bem o seu papel de princesa obediente, e ninguém mais tocará em Shayla. Firmado o pacto, tanto Alana quanto Cartman saíram satisfeitas, cada qual enredando, em pensamento, um plano diferente para alcançar seus objetivos. Está gostando de história? Então deixe o seu gostei, e compartilhe, por favor. Ajude o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 4. Ao pisar o salão onde a mãe reunira os convivas, todas as atenções se voltaram para Alana. Os cabelos ruivos reluziam à luz das velas feito fios incandescentes, enquanto seus olhos azul escuros cintilavam como o mar tocado pela noite. Trajava um vestido de seda igualmente azul, presente de um romano qualquer, e tinha a cintura cingida por um cinto de prata trançada, que lhe realçava as formas e acentuava a leveza de seu caminhar. No pescoço, um colar em forma de serpente se destacava sobre o tecido colorido e, na cabeça, uma pequena coroa de estanho justificava a elegância e a nobreza de seus gestos. Seria impossível não perceber a admiração das pessoas. Os homens a fitavam com desejo, ao passo que as poucas mulheres remoíam o despeito em silêncio. Cartman sentiu uma onda de orgulho invadi-la. A filha cumprira a promessa com esmero. Estava magnífica. Consciente do efeito que produzia nos presentes, Alana atravessou o salão com passos confiantes e uma altivez inata. Era, em todos os sentidos, uma verdadeira princesa. Alana, minha querida, chamou Cartman, toda orgulhosa. Você está deslumbrante. Obrigada, mãe. Venha comigo. Quero apresentá-la a algumas pessoas. Alana seguiu com ela, obrigando-se a tolerar, em silêncio, os elogios lúbricos dos romanos, revirando os olhos, de vez em quando, em sinal de impaciência. Dentre todos os homens que conheceu, apenas um lhe despertou interesse. Não que estivesse atraída por ele, mas o general Marcus Tito era engraçado, espirituoso e muito perspicaz. Era um legado, um oficial da mais alta patente, superior a todos os tribunos militares e subordinado, apenas, ao governador da província. Sua presença em Brigância era provisória, devendo durar apenas o tempo suficiente para assegurar a paz com os romanos, já que Cartman temia que uma minoria rebelde desse início a uma pequena revolta. Marcus demonstrou quanto Alana o impressionara, sem, contudo, extravasar sua lascívia em comentários indecorosos e impertinentes, como se ela fosse uma peça de luxúria sem vontade nem inteligência. Aos 44 anos, guardava ainda resquícios de uma beleza aristocrática e viril. Era viúvo, sem filhos, rico e uma figura muito importante para o exército romano. Quando o jantar foi servido, Alana pediu que ele se sentasse ao lado dela, causando um certo alvoroço entre os solteiros presentes. Marcus não hesitou em aceitar o convite, para a felicidade de Cartman. Muito me honra com esse privilégio, princesa, comentou ele, próximo ao ouvido dela. Embora eu não tenha certeza dos motivos que a movem.
Não entendi, general. Teria eu que ter algum motivo especial para desejar a companhia de um homem tão agradável? Não sei. Diga-me você. Não tenho nada a dizer. Gostei de você, apenas isso. Ele soltou uma gargalhada e apoiou a mão levemente sobre a dela. Eu não nasci ontem, menina. Sua mãe parece enfeitiçada pelas suas atitudes, mas eu claramente percebo o quanto elas são estudadas e forçadas. Continuo sem entender, general. Uma princesa deve ser gentil com os convidados da rainha. Ou estou enganada? Sabe o que eu acho, princesa? Que você está tramando alguma coisa. Todos sabem o que sua mãe pretende com esse banquete. Se sabem, então, não vejo motivo para suas perguntas. Ela quer lhe arrumar um marido romano, a fim de fortalecer nossa aliança. Para Roma, é um acordo interessante e vantajoso. Para a Brigância, a garantia de recompensas e, sobretudo, proteção. Mas, e para você? A vontade da minha mãe é também a minha. Ela parece satisfeita com a sua escolha, o que muito me honra. Uma olhadela rápida na direção de Katmandu confirmou a afirmação de Marcus Tito. Era visível o contentamento da rainha, que ria abertamente, embalada pelo efeito do álcool. Muito embora eu ache que, assim que passar o efeito do vinho, ela perceberá o quanto está enganada, prosseguiu ele, olhando para Alana e sorrindo ao mesmo tempo. Não é verdade? Não sei do que está falando, Alana procurou desconversar. Mais vinho. Minha mãe substituiu nossa usual cerveja por vinho apenas para homenageá-los. Ele deu uma gargalhada e estendeu a taça para ela. É verdade. Havia me esquecido de que vocês não costumam beber vinho por aqui, não é? Preciso me lembrar de trazer algumas garrafas de presente para a rainha, da próxima vez. Mas diga-me, princesa, o que espera de seu pretendente? Ela não respondeu, confusa com a pergunta dele. Serei eu o escolhido? Será que sou velho o bastante para ser ludibriado pela sua astúcia ingênua e juvenil? Está me ofendendo, general, exasperou-se ela, encarando-o com arrogância. E se não tem interesse em ser meu pretendente, sabendo do motivo deste jantar, por que se deu ao trabalho de vir até aqui? Justa sua pergunta. Confesso que tenho uma certa curiosidade a respeito das mulheres bretãs, que são muito mais liberais do que as romanas. Mesmo assim, fiquei surpreso por encontrar alguém como você. Como assim? Você é uma mulher estonteante, Alana. Linda, astuta, elegante e ardilosa. Eu acompanhei seus passos por toda a noite, observei suas feições, vi a mudança em seu semblante a cada apresentação e só sei que a sua mãe a submetia. Pensa que não percebi seus olhares de aborrecimento. Pode ser que sua mãe e os demais, envolvidos pela sua beleza, não tenham notado seu descontentamento com tudo isso, mas eu... Não se engane, minha querida, já conheci mulheres suficientes para saber quando elas estão insatisfeitas e, por isso, estão tramando alguma coisa. Não estou tramando nada, afirmou ela, as faces em fogo. Na verdade, isso não é da minha conta. Não estou interessado em seus assuntos, nem você serviria para minha esposa, caso eu estivesse à procura de uma. Posso saber por quê? Rebateu ela, em tom melindrado. Por acaso não sou boa o bastante para você? Não se ofenda, por favor. Como disse, você é linda, inteligente, perfeita. Só que sua astúcia não me convém. As mulheres bretãs são muito independentes para os padrões romanos. Veja sua mãe, por exemplo. Duvido que, em Roma, pudesse existir uma mulher com as suas características, tão ousada e independente. Assim como você, que me parece atrevida, arrogante e ardilosa. Não, minha querida. Decididamente,
Não busco uma esposa, mas se isso tiver que acontecer, que seja ela dócil e submissa, alguém que não me cause problemas. Acha mesmo que sou arrogante, general? Será que consegue ouvir-se falando? De onde tirou tanta presunção, a ponto de acreditar que eu o escolhi para consorte? Eu não acredito nisso, justamente. Creio que sua intenção é enganar sua mãe. Por que motivos, eu não sei. Ou talvez desconfie. Não me interessam suas desconfianças. E se, em algum momento, considerei a altura de desposar uma princesa, saiba que já mudei de ideia. Você é que é arrogante, atrevido e prepotente. Não é o tipo de homem que me interessa. Sem contar que é velho demais para mim. Minha idade não pareceu importar há poucos minutos, quando você me convidou para sentar-me a seu lado. Eu estava apenas sendo educada. Pobre Katmandua, prosseguiu ele, fitando a rainha com ar de fingida compaixão. Imagine o que ela dirá quando souber que sua única filha, que ela pretende ver casada com um nobre romano, está apaixonada por um pobretão qualquer do vilarejo. Ou será que ela já sabe e, por isso, quer apressar o casamento? Quanto atrevimento! Exclamou Alana, fremindo de ódio. Não sei de onde tirou essa ideia absurda. Será mesmo absurda? Noto, pelo rubor em suas faces, que talvez não haja nenhum absurdo no que digo. Estou errado. Quem é o Felizardo? Algum criado das estrebarias? Um soldado? Um agricultor? Certamente, alguém de posição inferior, ou você não se daria ao trabalho de armar toda essa farsa para tentar convencer sua mãe de que está conformada a casar-se com alguém escolhido por ela. O que pretende? Ganhar tempo. Isso é uma afronta. Você está totalmente equivocado. Não há ninguém, nenhum pretendente fora das paredes desta sala. Se é o que diz, minha cara, não me interessa contrariá-la. Para mim, não faz a menor diferença. Só não sei se sua mãe pensará da mesma forma. Ouça aqui, general, rugiu ela, encarando-o com fúria. Não se intrometa na minha vida. Fui paciente com você, tratei-o com a consideração e o respeito que a sua posição exige. Mas não se meta comigo. Você não me conhece, não sabe do que sou capaz. A gatinha resolveu colocar as garras de fora, escarneceu ele, rindo abertamente. Pensa mesmo que suas ameaças me assustam. Nesse momento, Alana sentiu uma pesada mão sobre seu ombro, e um hálito de bebida invadiu suas narinas, deixando-a enjoada e ainda mais aborrecida. Sua mãe me mandou perguntar se está tudo bem, era a voz pastosa de Velocatus, revelando o quanto estava bêbado. Vocês parecem um tanto exaltados. Do outro lado da mesa, Cartmandu as observava com atenção e curiosidade, dando mostras de preocupação. Meu caro Velocatus, Marcus apressou-se a responder, diga à rainha que está tudo ótimo. A princesa é encantadora, espirituosa e tem muita personalidade. Estamos tendo uma conversa agradável e divertida. Cartmandu não tem com o que se preocupar. Tem certeza? Alana, é isso mesmo. Por que não seria? O general é encantador, espirituoso e tem muita personalidade. Estamos tendo uma conversa agradável e divertida. Não fosse o estado de avançada embriaguez de Velocatus, teria ele percebido a ironia no tom de voz de Alana, que repetira exatamente as palavras que o general usara para elogiá-la. Um tanto confuso, o padrasto balançou a cabeça e afastou-se, satisfeito por ter uma resposta aceitável para dar à rainha. Eu não disse que você é espirituosa? Tornou Marcus, em tom sarcástico. Por que não falou a verdade? Retrucou ela, surpresa com a atitude dele. Para quê? O que eu ganharia com isso? Como eu disse, você não serve para minha esposa,
Mas isso não significa que eu queira destruir a sua vida. Ao contrário, desejo-lhe sorte, se é que isso é possível, com uma mãe feito a sua. Ela vai pensar que eu escolhi. Esse é um problema que você terá que resolver sozinha. E, por favor, não me proponha fingir que estamos comprometidos. Não vou ajudar você a enganar a rainha. Era exatamente o que ela ia fazer, mas ela não lhe deu chance. Sem que fosse sua intenção, Alana pegou-se admirando a personalidade do general. Ele era sagaz e estava sempre um passo à frente dela. Lia seu semblante e adivinhava suas intenções. Um homem interessante, que ela poderia escolher para aliado ou amigo, nunca para noivo ou amante. Até o final do jantar, Alana se deliciou com a conversa descontraída do general. Ele lhe falou sobre coisas que ela desconhecia, como as terras de além-mar, os costumes romanos, Jesus e a ameaça dos cristãos. Alana ouvia tudo com interesse, imaginando o quanto poderia aprender com aquele soldado culto e sincero. De onde estava, Cartimandua continuava a observá-los. Notou que a filha, de um momento para outro, substituíra o rosto endurecido por feições mais amenas, dando mostra-se de que se divertia com as histórias do general. Sabia que Alana estava ali apenas cumprindo uma promessa, desempenhando o papel de princesa e filha perfeita, mas que seu coração se encontrava longe, muito além dos poderes de qualquer rainha. Não tinha importância. Fosse como fosse, Cartimandua venceria mais aquela batalha. Afinal, não estava acostumada a perder. Capítulo 5. Alana preparava-se para sair antes do nascer do sol. Esperava que Shayla houvesse saído na noite anterior, enquanto todos se distraíam no banquete, e tivesse conseguido avisar Marlon de que ela precisava falar com ele. Todo o palácio estava em silêncio, mergulhado na escuridão e no torpor provocado pelo excesso de vinho e de comida. Vigilância não era algo necessário naqueles dias, e ela pôde sair despercebida. Do lado de fora, soprava um vento vigoroso, que fazia tremeluzirem as folhas e se deformarem as sombras projetadas no chão. Embalada pelo lamento da ventania, Alana se encolheu sob a capa de lã e tomou a direção da montanha. Faltavam ainda algumas horas para o dia raiar, tempo suficiente para ela concluir a caminhada, antes que o crepúsculo matutino derramasse sua luminosidade sobre a relva verdejante. Como um espectro invisível dentro da escuridão da noite mortiça, apertou o passo e seguiu avante, pisando as pedrinhas da trilha, que crepitavam sob suas sandálias de couro. Em dado momento, sentiu, mais do que viu, que alguém a observava. Um pouco assustada, sacou a pequenina adaga que trazia presa à cintura. Olhou de um lado ao outro, mas não havia ninguém. Durante alguns minutos, permaneceu parada no mesmo lugar, fustigada pelo vento que, a cada momento, se tornava ainda mais intenso e embaraçava seus cabelos. Como não viu nada, fixou os olhos na estradinha e seguiu adiante. Foi quando, inesperadamente, um vulto imenso surgiu à sua frente. A princípio, ela não conseguiu identificar se tratava de uma pessoa ou um animal, porém, à medida que olhava, o vulto foi tomando forma, uma silhueta foi se delineando aos poucos, até se materializar em uma figura gigantesca, uma espécie de homem descomunal, alto, forte, musculoso, a pele tão preta que ela quase não conseguia divisar-lhe as feições, apenas o branco dos olhos destacando-se no negrume de um rosto austero e extraordinário. Pelos deuses! Exclamou ela, caindo para trás, de tão espantada. Alana nunca havia visto um negro em toda a sua vida. Nem ao menos possuía parâmetros para fazer uma comparação se o que via era um homem da civilização africana, dos quais apenas ouvira falar, ou uma ilusão provocada pelo excesso de vinho. Ela apertou os olhos com força, na esperança de que a imagem desaparecesse, mas qual não foi a sua decepção ao abri-los e notar que a figura colossal permanecia parada no mesmo lugar, olhando fixamente para ela. Convencendo-se de que aquele ser não se moveria,
Alana se sentiu mais corajosa para confrontá-lo. Erguendo-se do chão, limpou as vestes, guardou a faca e se aproximou devagar. De onde estava, o homem continuava a olhá-la, sem demonstrar sinais de ameaça ou hostilidade. Enchendo-se de coragem, ela chegou ainda mais perto, sem desviar os olhos dos olhos dele, até que se postou imediatamente à sua frente. Daquela distância, observou melhor. Era um homem, ela pensou, de uma beleza viril e exótica, negro como carvão sem fogo. Vestia uma túnica simples, tingida de uma cor próxima ao castanho, tendo ao pescoço um colar feito de pequeninos ossos. Olhando bem, Alana achou que nunca havia visto tamanha beleza em um ser humano, se é que se tratava de um, e não de um deus desconhecido que assumira a forma de homem apenas para fazer-se visível.